Olá, cá estamos nós novamente em mais um vídeo. Desculpa o tempo de sumiço, mas infelizmente eu tenho que sumir de vez em quando. E aqui nós estamos para falar um pouquinho sobre cabelo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Uma pequena introdução só para não ficar uma coisa meio papum, sabe? Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque o pessoal tava falando muito nos meus desenhos que eu postava sobre o cabelo. E eu vi que uma coisa que destaca realmente nos meus desenhos é o cabelo. Então eu quero mostrar pra vocês como eu faço. E... enfim, é basicamente isso. Primeiro ponto importante, caso você esteja aqui e não conheça o tipo de cabelo que eu faço, é a mão livre. É aquele tipo de cabelo sem line art. Meu desenho tem line art, mas eu não boto line art no cabelo. A pessoa pode pensar, poxa, mas como é que isso combina? Eu também não sei, mas eu sei que combina. Fica bom, então eu faço. E eu acho que é uma maneira, inclusive, mais fácil de fazer cabelo, porque eu não me estresso com line art. É menos um problema pra minha vida. Então, realmente, eu dou 100% dos comentários positivos possíveis pra esse tipo de cabelo. Então, vamos lá. Como é que faz isso daqui? Primeira coisa, eu pego um pincel de textura de cabelo, que é, literalmente, eu só uso esse aqui. Eu tenho um monte aqui e não uso, eu só uso esse, que ele é bem bom. E eu acho que no Ibis Paint tem um pincel que é tipo pincel liso ou pincel óleo, alguma coisa assim, que ele tem uma textura bem parecida. Esse tipo de pincel que tem fiozinhos. Mas você também pode usar um pincel normal para fazer a parte bruta que eu vou mostrar agora, e depois usar só um pincel fininho para poder fazer os fiozinhos e tal, que basicamente dá o mesmo efeito. Você não precisa de uma coisa muito elaborada não, tá? Só pra deixar claro. Então a primeira coisa que eu faço é o rascunho do desenho, já com o rascunho do cabelo junto, claro. Porque isso vai me ajudar na hora de fazer o cabelo à mão livre, saber onde que as coisas vão se encaixar ali. Aqui, se eu desativo a camada de rascunho, eu tenho uma cabeça inteira. Isso aqui ajuda muito, sério. Se você não tem essa mania de fazer a cabeça inteira num desenho, porque você sempre bota o cabelo, enfim, não precisa, eu recomendaria que você fizesse, porque isso ajuda demais a você tanto ter um domínio melhor de desenhar cabeças, quanto a também saber direitinho onde que você vai colocar o cabelo, enfim, entender melhor essas coisinhas. Então vamos lá. Ativar a camada de rascunho. Tô fazendo uma camada acima de todas as camadas que eu tenho, inclusive as camadas de pintura, etc. E por que isso? Porque eu tenho que fazer o cabelo aparecer. Então o cabelo tem que ficar no primeiro plano. Nessa camada eu vou fazer a parte da frente do cabelo, porque existe uma parte de trás que vocês vão entender daqui a pouco. Então, o que que tem na parte da frente do meu cabelo? Eu tenho uma franja. Sim, eu faço esse negócio aqui bem tosco mesmo. Por enquanto tá tosco, mas vai ficar bom. Tem essa parte daqui do lado. E eu tenho a parte de cima. Eu faço também esse contorno da orelha para ficar bem direitinho. E é bem importante você contornar essas coisas que você quer que apareça, porque se você passar por cima, não vai aparecer. Simples assim. Então, se você quer que apareça a orelha ou qualquer coisa que esteja por baixo dessa camada, eu recomendo que você faça o contorno direitinho agora, para não ficar difícil depois eu ficar apagando, enfim. E aí depois eu faço só essa parte aqui embaixo. Por enquanto eu não vou ajeitar essas pontas aqui, tá? Porque isso aqui a gente vai fazer daqui a pouco. Eu tô realmente só fazendo a parte mais bruta, que é a forma. Você pode fazer isso aqui naquele estilo de blocagem que as pessoas chamam, que é você fazer uma linha e você pintar por dentro. Mas eu não gosto muito não, porque eu acho que fica muito artificial. Eu prefiro ir fazendo assim, desse jeito que você vai só jogando as coisas e ver o que que dá. E, enfim, eu acho que é isso aqui que eu vou precisar por agora. Bom, aí você vê que aqui tá faltando alguma coisa. Se eu tirar aqui a camada de rascunho, vocês veem que falta parte do cabelo. E é essa que é a parte de fundo. Ou seja, é a parte que eu realmente não quero que apareça no plano de frente, porque ela vai estar atrás de tudo. Ela tá atrás da minha cabeça, ela tá atrás da minha roupa. Enfim, tá atrás. Então eu vou criar uma camada aqui na última posição de camada. Lógico que se você fizer um cenário não vai ficar na última, mas... nesse caso aqui tá na última. E aí eu vou fazer... opa, tem que ativar aqui. E aí eu vou fazer o resto do cabelo. Toda essa parte aqui. Não se importe de borrar aqui pra dentro, porque isso é exatamente para acontecer isso, sabe? Você conseguir ter o maior domínio do que você quer fazer e não ter que ficar se delimitando porque tem uma cara ali e você não pode tapar.
é exatamente para isso, você não precisa se preocupar. Se você quiser que algum fiozinho dessa parte aqui passe por cima, aí você retorna aqui para essa camada e você faz alguma coisa assim, se tivesse um vento, qualquer coisa assim, mas aqui não tem, então não vou fazer isso. Então aqui era basicamente isso que eu tinha para fazer, agora eu vou só ajeitar as coisas que eu tenho em primeiro plano, desativar a camada de rascunho para ver como é que tá o meu cabelo em si, sem qualquer interferência além dele, sei lá, não sei como explicar isso. E aí você ajeita as formas do jeito que você quiser. Eu gosto de fazer isso de ajeitar depois, porque muitas vezes, se você faz isso na hora que você tá fazendo a parte bruta e tal, você depois começa a achar uns erros e... Enfim, eu prefiro deixar por último. Vocês estão vendo que eu tô usando o mesmo pincel, e inclusive se eu boto ele fininho nem dá pra aparecer, que é um monte de fiozinho, então por isso que eu tô falando que vocês não tem que se prender a pincel. Eu gosto de usar um pouquinho essa função de... Como é que chama? Suavizar? Não sei. Pra poder fazer um desfoque aqui nessas pontas do cabelo e não ficar muito, sei lá, pá, sabe? Ponta. Não quero. Eu gosto de fazer um pouquinho desse desfoque. Inclusive aqui na franja, pra fazer essas entradinhas de franja também eu acho interessante. Lembrando que isso daqui, gente, depois você vai pintar a pele nessa parte inteira aqui. Que aí qualquer coisa que esteja aparecendo da pele vai estar pintado e não vai ter problema. Então, não precisa se preocupar com isso. Agora eu vou adicionar mais desses fiozinhos soltos, porque eu acho que isso é o que dá o total efeito que vocês gostam. Eu não sei como é que eu chamo isso, eu faço muito sem regra, sabe? Não tem como eu ensinar, você tem que fazer isso, isso, isso. É meio que vai e desenha, sabe? Sei lá. Eu não vou criar uma regra pra algo que não tem regra, sabe? Inclusive aqui embaixo eu também gosto de adicionar uns fios assim, aleatoriamente. Porque fica maneiro, enfim. Aqui na orelha eu já tinha passado um, e eu vou botar mais uns pequenininhos aqui, porque eu acho que fica legal. Vocês sabem, então, estão percebendo que o resumo disso daqui eu acho que fica legal, né? Então o que você achar que fica legal, você faz. É basicamente isso que você vai fazer. Você não precisa de muita coisa aqui, não. Quando eu faço cabelos lisos, bem lisos, e sem franja, geralmente aqui no meio eu apago. Mas como o caso desse daqui que eu tô fazendo não é assim, eu vou fazer esse efeito com a própria pintura mesmo. Porque ele tá passando um pouco da cabeça por causa do volume, então vai dar um pouquinho errado se eu fizer desse jeito. E aí eu vou mostrar isso aqui pra vocês também. Então, como vocês estão vendo, tá praticamente pronto aqui a forma. Lembrando que essa forma aqui é completamente editável enquanto você faz o seu desenho. Você não precisa se preocupar em deixar essa forma só. Você com certeza pode pegar e mudar, e enfim, faz o que você quiser aí. Vou só voltar nessa última aqui, fazer mais uns fiozinhos pequenininhos aqui. Só pra ficar legal. Enfim, a gente tem aqui um cabelo. Eu vou fazer a pintura da pele aqui agora pra vocês verem como é que vai ficar depois de fazer a pintura do que tá por cima e por baixo ao mesmo tempo. Vocês vão ver esse um clique, mas eu vou demorar uns minutos aqui. Então cá estamos nós de volta. Fiz um fundo de uma cor diferente da pele pra vocês poderem dar uma olhada e pintei a pele e também a roupa aqui, enfim. Agora a gente vai fazer a parte de pintura do cabelo. Eu queria que vocês vissem como é que fica o desenho pronto, por isso que eu fiz essa pintura aqui da pele, não terminei, só botei a cor base mesmo. E agora é que eu vou dar uma olhada a mais no que tem no meu cabelo aqui. Por exemplo, a franja não me agradou muito, então eu vou vir aqui e vou ver se eu mexo um pouquinho nisso daqui. Venho, já tô na camada, já, e dou uma mexida. Por isso que eu gosto desse estilo de pintura, sei lá, desenho, não sei nem como que eu chamo isso, porque eu fico bem à vontade de mudar sem ter que me preocupar com uma line art, que é horrível. Enfim, já fiz o que eu queria aqui. Bloqueio alfa na camada. Pra quem não tem muito, como é que eu falo, confiança de querer mexer na mesma camada que já fez o desenho, eu recomendo que você crie uma nova camada e coloque como máscara de recorte. E aí não tem problema, se você fizer alguma coisa errada, vai estar numa segunda camada, você exclui, tá tudo bem.
Mas eu vou fazer com bloqueio alfa, que é o que eu realmente costumo usar. Não gosto de ficar criando um monte de camada, porque senão eu me perco. E vamos lá. A primeira coisa que eu faço é passar para uma cor um pouco mais clara. Sempre vindo aqui pro meio da paleta ao invés de só pra cima, porque senão eu vou super saturar e vai ficar muito esquisito. Venho aqui e pego o meu Cybrush. Esse pincel eu baixei de graça na internet e ele é bem parecido com o pincel do Paint Tool Sai. Então se você já usa esse programa, você já tem esse pincel naturalmente. Se você não usa, você pode procurar para ver se pro programa que você usa tem, mas você também não precisa se limitar a ele. Você pode ver o que eu vou fazer aqui e ver se tem algum pincel que dá para adaptar. Mas eu gosto bastante dele, eu acabo usando, enfim. Aqui a gente vai mexer muito, que é a opacidade, então a gente vai brincar muito com a opacidade desse pincel. Eu começo com uma opacidade bem baixa e aumento o tamanho dele. Assim eu consigo já ir criando aqui uns pontos de luz. Vocês podem ver que é um pincel normal, só que o fato dele estar com uma opacidade baixa fica bem legal, criando essas sobreposições, igual um marcador. Talvez um pincel de marca-texto seja interessante para isso. Enfim, eu vou fazendo isso daqui para poder já ir criando uma textura. Tá ruim? Sim, tá ruim, mas por enquanto vai ficar ruim mesmo. Lembra de seguir o fluxo do seu cabelo, então se tá aqui o início, você vai fazer pra cá, você vai fazer pra cá e você vai fazer pra cá. Não tenta fazer uma coisa tipo de lado, aleatoriamente, que não vai ficar legal, isso não é normal. Então tenta seguir isso daqui. Pra parte de trás eu também faço a mesma coisa, então ativo o bloqueio alfa, venho aqui e já faço isso. Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo para poder ficar com o mesmo resultado em todas as partes do cabelo, ao invés de terminar uma e depois ir para outra, que eu vou com certeza errar a cor. Então eu recomendo que, se vocês estão usando uma parte de plano de fundo do cabelo, vocês façam junto, a menos que seja aquele plano de fundo realmente no fundo, que ele vai ficar só preto e acabou. Então depende. Agora eu volto aqui para cima e eu volto aqui para a cor mais escura e eu puxo para cá, bem perto do preto. Diminui bastante aqui a opacidade e aumenta um pouco o tamanho. Agora eu vou fazer aquela espécie de sombra aqui pra baixo. E se você tá fazendo um cabelo com californiana, mecha, sei lá, você pode fazer isso por enquanto e depois você adiciona mais uma camada pra fazer californiana. Ou faz da mesma camada, enfim. Um dos últimos desenhos que eu postei no Instagram tem essa questão de mechas em outra cor, mas eu fiz na mesma camada. Fica bom porque é melhor de mesclar, né, as cores. Mas enfim, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Isso aqui não é regra, não. Agora eu diminuo um pouco o tamanho e eu aumento um pouquinho a opacidade e faço a mesma coisa que eu tava fazendo com o claro, só que em outros lugares mais específicos. Ah, mas como é que eu determino esses lugares? Se é um cabelo ondulado, igual esse daqui, que é o meu, e você sabe que tem aqui, por exemplo, nessa parte aqui tá uma curva assim, então aqui provavelmente vai estar iluminado. Agora, onde tem uma curva pra dentro, provavelmente não vai estar tão iluminado. Então você segue isso daí. É muito intuitivo também. Eu não gosto de usar aqui aquele negócio de suavizar, enfim, porque vai ficar um pouquinho... vai tirar essa textura e eu gosto da textura. Então, se você quiser, você também pode usar isso pra poder delimitar e tal. Mas eu não gosto muito não. Eu tento não usar porque não fica muito legal. Aqui em cima eu tô botando também um pouco e aqui embaixo, porque eu quero que foque bastante o brilho aqui no meio da franja. E aqui de dentro eu vou fazer bem escuro, porque o meu cabelo ele não é ruivo real, então ele sempre tem aquela parte mais escura aqui na raiz. E isso daqui eu vou escurecer mais depois, mas eu vou manter essa cor por enquanto, pra poder fazer tudo que eu preciso com ela. Vocês já conseguem ver que nessa altura do campeonato já tá uma textura maneira. Então tem gente que vai parar aqui e tem gente que vai seguir, tipo eu, que vou seguir. Venho aqui para outra camada, aumento um pouquinho o tamanho, faço a mesma coisa que eu fiz naquela outra. Depois diminuo o tamanho, aumento um pouquinho a opacidade e faço os fios. Você pode estar pensando assim, mas nesse caso eu também posso usar aquele pincel tipo de vários fios? Até pode, eu usava, mas eu acho que não fica muito legal, porque fica muito igual os fios, então eu prefiro fazer mecha por mecha, não sei como que eu chamo isso, com esse pincel, porque ele faz essa sobreposição e aí fica bem interessante. Bom, é o que eu gosto. Eu venho aqui e escureço mais ainda, e agora sim eu chego no quase preto. Mesmo sendo cabelo claro, você vai ter momentos que você vai chegar no quase preto.
Diminuo um pouco a opacidade, aumento um pouco o tamanho, vou continuar nessa camada aqui e venho daqui. Isso aqui vai dar o efeito de sombra que o seu rosto vai estar fazendo aqui nessa parte do cabelo. Você tem que levar em conta, claro, a iluminação que você está fazendo no seu desenho, mas isso daí é uma coisa meio desenho para desenho, então eu não vou falar muito disso. Fiz essa parte aqui, vou passar para essa parte da frente e fazer a mesma coisa. Vou aumentar só um pouquinho a opacidade e o tamanho, porque é um lugar maior. Dou bastante ênfase em fazer isso aqui em cima, por conta do que eu falei com vocês. Se a pessoa tem um cabelo claro e é pintado, aí provavelmente não vai precisar fazer isso não. Mas principalmente se você quer deixar bem expressivo que é um cabelo pintado, aí eu acho interessante você fazer isso. Aqui eu também vou colocar um pouquinho, vindo aqui de baixo também, como se essa mecha estivesse passando por cima. Diminui um pouquinho e diminui um pouquinho o tamanho para poder fazer um pouquinho mais de mecha aqui. Agora eu diminuo um pouco mais o tamanho, aumento a opacidade para poder fazer daqui de baixo. Deixa eu aumentar para deixar melhor para vocês verem. E assim, é bem na doideira mesmo, não tem que ficar fazendo um tracinho muito certo não, porque o melhor é você só fazer esse movimento assim, de preferência, porque é ele que vai deixar o traçado ficar bem mais natural do que só um negócio assim, tipo, todo certinho e tal, não fica legal. Agora a gente vai partir para a parte de iluminação. Tem gente que vai criar uma nova camada para isso, que super apoia você fazer, e tem gente que é doido igual eu, que vai fazer na mesma camada. Vou selecionar aqui o laranja mais claro que tem, ou a cor que seja aí. Venho cá pra cima e trago um pouquinho pro amarelo. Aumento o tamanho, diminuo a opacidade e vou focar nessas áreas aqui que eu quero mais iluminação. Ah, mas você já fez a iluminação no início. Pois é, mas eu já passei 800 cores mais escuras por cima, o negócio não tá mais tão iluminado. Então a gente vai focar essa iluminação. Não é pra iluminar o cabelo inteiro, pelo amor de Deus, senão você vai sair do propósito disso aqui, que é fazer só uma iluminação no lugar certo. Então, vai com calma nessa hora, pra não acabar estragando o que você já fez e ter que voltar a ficar tirando a iluminação de alguns lugares, porque meu cabelo, pelo menos em si, não é muito iluminado não, aqui já tá iluminado demais. Ele é meio opaco, meio triste. Mas tudo bem. Depois eu passo um pouquinho mais pra cá, bem chegando no branco. Aumento um pouquinho o tamanho, aumento um pouquinho a opacidade. Quer dizer, opacidade nem todo. E venho aqui pra fazer uns trocinhos bem aleatórios. E realçar alguns pontos com mais luz. Algumas pessoas vão ter bastante luz na raiz, então você também fica bem livre pra poder escolher sobre isso. E é basicamente assim que eu faço cabelo. Tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou botar a foto do resultado final aí pra vocês verem, porque aqui na câmera pode ficar meio estranho. E é isso aí, gente. Deixem aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, que eu tô sempre lendo. E dá uma olhada lá no Instagram e no Facebook também, pra vocês verem os desenhos mais novos aí que eu vou postando. Se eu mudar a forma de fazer cabelo, eu vou fazer um vídeo novo pra cá, pode ficar tranquilo. E é isso. Até uma próxima.